Voltamos, programa Alternativa hoje ao gravado recebe o Combate Rock, né, os fundadores aí do Combate Rock, esse blog, também programa de rádio que você pode curtir no Spotify também, vale muito a pena, com o Marcelo Moreira e com o Maurício Gaia. Glauco. É isso aí, Alex. E lembrar mais uma vez para a galera seguir a gente no Instagram, né? Nossa @ep.alternativa, e poder acompanhar essa super entrevista com a galera do Combate Rock. Também no YouTube. Segue a gente lá, se inscreva no canal. O canal é Programa Alternativa A. Eu queria perguntar agora para o Marcelo ou para o Maurício. Acho que eu já perguntei para o Marcelo, perguntar para o Maurício agora. O que ele acha, se ele acha que letra de música é literatura, cara. Eu tive uma conversa essa semana com alguns amigos e tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não. O Bob Dylan, por exemplo, ganhou o Nobel de Literatura, cara, e ele nunca produziu literatura como a gente conhece literatura, né? O que você pensa disso, Maurício? Olha, assim, eu não acho que letra de música seja poesia, por exemplo, tá? Então, quando aparece, sei lá, alguém que escreve algumas letras bem sacadas, tal, que, nossa, o poeta, eu não acho, tá? Acho que letra de música tem um outro veículo, um outro suporte que é diferente da poesia. Embora hoje a gente tenha, é o barulho da máquina aqui, gente, embora a gente tenha, por exemplo, um desenvolvimento, né, da poesia hoje que é muito ligado à periferia dos grandes centros urbanos, que é o slam, né? Que é um negócio que é quase hip hop, tem muita influência hip hop e tal, não sei o que mais. E a poesia também. Agora, eu acho que a própria academia, né, hoje reconhece que letra de música é um gênero literário. Então, quando a gente vê Bob Dylan ganhando prêmio Nobel da literatura, quando a gente tem um trabalho de um artista como o Gilberto Gil sendo reconhecido pela Academia Brasileira de Letras, a minha opinião importa menos do que o que esses caras falam, porque esses caras são realmente autoridade no assunto. Então, assim, eu acho que não é poesia, mas eu acho que é um gênero literário, que tem um outro suporte, além do papel, além do cara que vai declamar, tal, e tem um suporte musical por trás, né? Eu lembro que tem aquele grupo norte-americano, Last Poets, né, que basicamente eles falam, né, recitam poesias em cima de uma base musical, e que, assim, isso influenciou muito o surgimento do hip hop nos Estados Unidos, né? Esses caras são feríssimas, já estão aí mais 70 anos de idade, quase 80, tal, não sei o que mais, e não dá para pegar e falar que, assim, não, o que os caras fazem não é poesia, mas também tem uma base, um suporte musical e tudo mais, né? Então, sem criar polêmica, sim, é um gênero literário. Eu só acrescento, se você me permite, Glauco, acrescentar um pouquinho. Quando você ouve, por exemplo, Woody Guthrie, grande compositor folk americano dos anos 30, anos 40, você escuta ele cantando e ele recitando, aquilo é poesia pura. Eu acho que não dá para ser tão radical como o Maurício, mas ele tem razão no que ele fala, né, em relação a isso. Mas, assim, ao mesmo tempo, muitas letras de música, não só de rock, mas de outros gêneros, muitas letras são poesia também. Eu acho que teria que analisar, de repente, caso a caso. Mas quando você pega algum artista... outro dia eu estava reouvindo Pete Townshend, a música chama Content, que é um poema de Maud Kennedy, uma das maiores poetas da língua inglesa, né, do século XVIII, XIX. Ele musicou um poema, ficou maravilhoso. Então, você começa a ver que tem uma conexão entre as duas coisas, entre a letra de música e a poesia e vice-versa. Eu acho que tem que pegar, dependendo da obra em si, para você analisar. Mas o Maurício tem um pouco de razão, sim, quando ele avalia que é um gênero literário com outra pegada, vamos dizer assim. Um pouco Alex. De razão, não. Eu tenho toda a razão, meu amigo. É muito raro você ter razão. Você tem que me agradecer que eu estou falando bem de você hoje.
Você se banha nas águas do equívoco todo dia, meu amigo. O Maurício, acho que exemplos também, o Marcelo, né? O Leonard Cohen, né? Que também musicou poemas que ele já tinha escrito. A própria Unicamp tem álbuns do Racionais na lista de literatura, né? Então, acho que essa relação ela está cada vez mais próxima. Mas vai lá, Alex. Uma outra coisa em relação também ao combate rock, além, claro, de música, né? É a seara política, né? Que não tem como dissociar, eu não consigo dissociar rock, música, política. Acho que, né, a gente está aí envolvido, né? Somos seres políticos. E aí o Montanha queria entrar nessa seara política, né, Montanha? Então, pessoal, tem a seguinte, né? Agora que a gente já passou, né? Agora a gente está conseguindo olhar para trás e ver, né, como que foram, né, os últimos governos aí, tá? E tudo que a gente passou, né? Eu, ouvindo vocês, né, percebi que vocês são muito engajados na parte política. A minha pergunta é a seguinte: como que foi, tá, os últimos governos, tá? Mais especificamente o último governo, né, o último presidente, em relação à música e à cultura? Como é que vocês se sentiram? Tá? Vocês se sentiram mais oprimidos, menos oprimidos? A minha pergunta é em relação à música de protesto também. Tá? Vocês acham que existe música de protesto? Eu, particularmente, sinto falta da música de protesto. Tá? Rock, hoje, eu não vejo mais, né? No Brasil, a música de protesto como tinha antes. E, né, se não tem mais no rock, né, quem que está assumindo essa parte de música de protesto hoje, né, especificamente no Brasil? Quem responde primeiro? Você. Tá, então, vamos lá. Eu acho que existiu, e a gente até pode ir um pouco além do último governo, né, um período aí nos últimos 10 anos em que a cultura foi vilanizada, né? Bom, trabalho lá também com o Inédit e tal, não sei o que mais, que é um projeto que só existe porque existe lei de incentivo, e pelo menos desde 2013, 2014, se observou que, assim, os ataques à Lei Rouanet, por exemplo, que pouca gente sabe como funciona, né? Como são os mecanismos e tudo mais, se intensificaram e virou uma coisa assim, é tudo mamateiro, né? Quando não é assim. Na verdade, é mais fácil uma prefeitura do interior, né, superfaturar o cachê de um cantor sertanejo, né? Não vou falar nome de ninguém porque, enfim, meus advogados falaram que não, do que fazer um projeto, né, com prestação de contas e tudo mais, seja por lei federal, como é a Rouanet, ou por lei estadual, como é a PROAC aqui em São Paulo, ou qualquer outro estado, ou às vezes municípios, né? Então, quando a gente chega no governo Bolsonaro, a gente vê que, na verdade, né, esse processo chega ao ápice. Realmente, o governo tratou tudo que era cultura como um inimigo a ser exterminado, né? Tentou fechar a Cinemateca, né? Acabou com o Ministério da Cultura, paralisou, né, Ancine, paralisou a Lei Rouanet, mudou de nome, estabeleceu regras para tentar fazer com que inviabilizasse a aprovação de novos projetos e tudo mais, né? E assim, a gente, né, embora dentro do combate rock a gente nós produzimos conteúdo, não necessariamente cultura, mas a gente observou que esse processo atinge todo mundo, inclusive a gente, inclusive a sociedade de modo geral, né? Agora, com relação à música de protesto, eu acho que ela sempre existiu, né? Às vezes o protesto ele não necessariamente ele precise ser tão explícito. Às vezes tem vários recursos, como
a ironia como a paródia, como o sarcasmo, tal, não sei o que mais. Eu acho que muita coisa dentro do hip hop assumiu essa postura. Então, se a gente pegar aí artistas do Brasil, mesmo fora, né? Vamos falar de Public Enemy, vamos falar de Racionais MCs, vamos falar de um monte de gente. Tem uma série de ICT, tem uma série de críticas sociais, né? E em outros gêneros também tem, né? Hoje não dá para falar que o Arnaldo Antunes seja um artista de rock, mas poxa, ele fez uma música de protesto quando, né, durante o governo Bolsonaro, né? Ele fez, ele escreveu, ele gravou, né? Não tocou no rádio, porque, enfim, rádio não existe mais como existia antigamente, mas todo mundo ouviu, né? Pelo menos a gente aqui ouviu, né? Continua existindo, mas alguns artistas punks, algumas coisas do underground continuam existindo, né? É que, assim, quando a gente lembra das músicas de protesto, aquelas que marcaram história e tudo mais, aqui no Brasil são músicas que são muito associadas ao período da ditadura militar, e elas também não eram a maioria, elas eram a minoria. A maior parte era Fuscão Preto que destina traiçoeiro, né? Para ter, sei lá, um Geraldo Vandré, um Chico Buarque, alguma coisa assim, né? Por quê? Porque protestar exige coragem também, né? Nem todo mundo está disposto a perder dinheiro, a comprometer carreira, a ter que prestar depoimento sei lá onde, essas coisas todas que a gente sabe que acontecia, né? Agora, Maurício, tem uma só, desculpa só uma intervenção, eu concordo com você, mas uma coisa que a gente precisa ter em mente é que reverberava mais antigamente, hoje não reverbera mais. Reverberava mais ou menos, porque tinha censura, não tocava. Não tocava. Maurício, assim, hoje a gente sabe, porque hoje a gente consegue ouvir, mas assim, o Milagre dos Peixes, do Milton Nascimento, teve todas as músicas censuradas. Ele gravou um disco instrumental porque todas as letras foram censuradas. Entendeu? Então, assim, reverbera mais, e também aonde, né? Em determinados círculos. Os círculos que nós cinco aqui, costumamos frequentar. Duvido que o cara sei lá, saindo aqui, chegando ali no ponto de ônibus, duvido que em 73, 74, o cara tivesse ouvido Deus lhe pague, do Chico Buarque. Hoje a gente ouve, hoje a gente sabe a história, tá? O tempo dá uma perspectiva diferente pra gente. Outro dia eu estava conversando eu sei disso. Outro dia eu estava conversando com minha mãe, né? Minha mãe, ela tem 75 anos, né? Então, assim, quando teve a ditadura, quando começou a ditadura militar de 64, quando teve o golpe de 64, ela era adolescente, né? E aí outro dia eu estava falando assim, olha, só ali, 75, 76, que eu comecei a perceber que existia uma ditadura. E assim, minha mãe, ela já tinha ensino superior completo, trabalhava, professora, tal, entendeu? Então, assim, era um negócio que ela fala assim, eu gostava de Elis Regina, eu gostava de Bossa Nova, mas eu não sabia que existia censura. Eu não sabia que as coisas, né, que, enfim, as pessoas sumiam, as pessoas eram presas. Só ali, em 74, 75, que ela começou a ter esse tipo de consciência. Imagina o resto. Eu vou ser o mediador aqui do nosso debate, nosso combate. A gente tumultuou o programa de vocês, né? É ótimo, a ideia era essa. É isso que a gente quer isso. Mas eu preciso dos apoios culturais da Rádio Universitária, né? Preciso encerrar esse segundo bloco, e aí você escolhe a música para encerrar esse segundo bloco. A gente vai voltar falando de música de protesto, jornalismo cultural, entre outras coisas. O que a gente vai ouvir? Aí, Maurício. Gil Scott-Heron, The Revolution Will Not Be Televised. Beleza, então daqui a pouco a gente volta com mais Alternativa A e Combate Rock aqui na Rádio Universitária
102,1.